Fala comigo, família vascaína, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Vascão Notícias aqui no canal Mineiro Vascaíno. Já deixa o like aí pra mim porque neste vídeo informações bombásticas sobre o contrato do Vasco com a 777. Lucas Oliveira é anunciado oficialmente, a gente traz números e gols pra você. E mais informações sobre a votação nesta quarta-feira no Conselho Deliberativo sobre a Vasco SAF. Aqui no canal você sabe, se tá no título, se tá na capa, pode clicar que é quente. Tá começando o Vascão Notícias, segunda edição. Tá aí na tela para vocês um dos ganhadores da promoção de fevereiro da Cashbet Pro. O Kleber Souza recebeu lá em Brasília uma camisa oficial do Vasco. O sorteio deste mês é no dia 31 e olha só as belezinhas que a gente vai sortear, são duas. Para participar, cadastre a sua conta na Cashbet Pro digitando o cupom MINEIRO na indicação. Depois é só fazer um depósito a partir de R$5 e me enviar o comprovante no Instagram Mineiro Vascaíno. Vou deixar o link da Cashbet Pro no comentário fixado. A Cashbet Pro tem as melhores cotações do Brasil. Bom, faltava só anunciar, e foi hoje. O Vasco anunciou oficialmente a contratação do atacante Lucas Oliveira. Lucas tem 21 anos e foi um dos destaques revelados pelo Bangu no Cariocão. Ele fez 11 jogos, marcou um gol, deu uma assistência para gol e mais 15 assistências para finalizações dos companheiros. Lucas acertou 87% dos passes que tentou, acertou 7 cruzamentos e fez 16 desarmes, o maior ladrão de bolas do Bangu. Apesar do anúncio ter sido feito hoje, Lucas já treina com o restante do elenco há pelo menos 10 dias. O Vasco informa que ele chega com um contrato definitivo, com vínculo até 30 de julho de 2024. Lucas é o 16º jogador contratado para a temporada 2022. Atenção agora para as informações sobre a SAF. Poucas pessoas tiveram acesso ao memorando de entendimento assinado entre Vasco e 777 Partners. Neste memorando estão as informações que devem ser confirmadas na proposta oficial que ainda vai chegar para ser apreciada pelos conselheiros e pelos sócios do clube. Pois bem, uma das pessoas que teve acesso ao conteúdo do memorando é o vice-presidente do Vasco, Carlos Roberto Osório. Ele concedeu entrevista à rádio CBN e trouxe informações importantes que vão mexer com o torcedor. Primeiramente, ele falou sobre a questão da 777 Partners assumir completamente a dívida do Vasco. Vamos ouvir. E a 777, na sua proposta, garante a integralidade dos 700 milhões de reais serem absorvidos pela Vasco SAF, não dependendo da legislação federal que coloca as dívidas no RCE como obrigação do investidor para pagar dívidas do clube originário com 20% da receita arrecadada na SAF ao ano. Aliás, nosso acordo é mais amplo. Ele garante a absorção dos 700 milhões de reais da dívida do Vasco. Agora, o mais importante que está na capa deste vídeo chamou a sua atenção. São as cláusulas de investimento mínimo no futebol. Essas cláusulas estão atreladas a metas de desempenho do time e busca por títulos. Segundo Carlos Osório, os investimentos farão o Vasco brigar até mesmo pelo campeonato mundial. Esses investimentos garantam que o Vasco da Gama figure, possa montar equipes da sua magnitude para disputar os títulos que for disputar. E aí nós estamos também tratando isso de maneira muito objetiva. Quais são os títulos que o Vasco vai disputar, quer disputar, está no contrato com a 777 Partners. Estamos falando do Campeonato Brasileiro, estamos falando da Copa do Brasil, estamos falando da Taça Libertadores da América e estamos falando do Campeonato Mundial de Clubes, Ebony. Mais de 5.700 vascaínos votaram na enquete sobre o empréstimo do paraguaio Matias Galarza ao Coritiba. 60% dos participantes concorda com o empréstimo, enquanto 40% é contra. Galarza fica no Coritiba até o fim do ano, com passe fixado para compra, cujo valor ainda não foi divulgado. Tivemos acesso ao edital de convocação para os conselheiros terminarem a sessão que está suspensa. Está marcado para esta quarta-feira a partir da 1 da tarde, de forma online.
serão 25 votações sobre emendas apresentadas pelos conselheiros. O quórum para a votação das emendas ao estatuto é qualificado, enquanto para as emendas do regimento interno da Assembleia Geral é de maioria simples, 50% mais um. Você sabe, aqui no canal você não perde nenhum detalhe, nenhuma informação importante sobre as votações da SAF. Se inscreva no canal, mantenha o sininho ativado para receber as notificações. Quem esqueceu o like lá no começo do vídeo, por favor, deixa o like para apoiar o nosso trabalho. E essas informações que o Carlos Osório passou realmente mexe com nossos torcedores, não tem como, né? Falar que os investimentos serão na casa, né? Serão no tamanho de que vai proporcionar ao Vasco brigar por título de Libertadores, Campeonato Brasileiro e até mesmo o título mundial, é de impressionar qualquer torcedor. A gente tem que, sempre eu falo isso, temos que esperar a proposta oficial para que tudo seja confirmado. E essa questão, obviamente, está atrelada a dinheiro. Hoje em dia, não existe você colocar uma meta de ser campeão disso ou daquilo se você não faz um investimento que vai te proporcionar realmente brigar por isso ou por aquilo. Então, se o Osório está dizendo que essas cláusulas vão proporcionar ao Vasco brigar por esses títulos, a gente está falando de um investimento muito alto. Chama a atenção outra afirmação do Osório, que ele diz o seguinte: ainda não podemos revelar algumas cláusulas, mas quando essas cláusulas forem abertas aos conselheiros e aos sócios para votação, quanto mais detalhe do contrato o público souber, mais fácil será a aprovação e a aceitação do vascaíno. A gente tem muita ansiedade, né, de ver essa proposta logo e vai ter que segurar mais a onda, porque hoje é dia 28 de março e essa proposta deve chegar lá no fim de abril e início de maio. Então, pelo menos aí uns 30, 40 dias para a proposta oficial chegar e a gente ter certeza ou não das informações. Até lá é cobrar cada vez mais transparência, que cada vez mais pessoas tenham acesso ao contrato. A questão das cláusulas de confidencialidade é só você colocar uma tarja preta, você esconder as informações que a gente não pode ver, mas as informações principais estarão ali. Que a gente quer ver valores, é tempo de contrato, são essas cláusulas aí de quanto que vai ter que investir por ano no futebol, é o básico. Quanto ao Matias Galarza, eu já afirmei que eu sou favorável ao empréstimo, eu quero saber agora qual é esse passe fixado em quanto, qual é o valor. Né? Se tiver um valor muito baixo ali, eu sou contra, porque vai ficar molezinha pro Coritiba tirar ele do Vasco, né? E vai que ele arrebenta aí na Série A. A gente tem que contar também que o garoto vai bem, né? E se ele for bem, o Vasco tem que ganhar alguma coisa com isso. Então, eu subiria, obviamente, a opção de passe, né, pro Coritiba, e ali tem uma negociação. O Coritiba pode fazer uma contraproposta, enfim, tudo é negociado. Vamos aos comentários da galera no último vídeo. O Carlos Daniel, os laterais nada, né? O Flávio Alves, e dá-lhe o clube contratar promessa. E o Geraldo Gavo, eu fico olhando os comentários de diversos programas e vejo alguns torcendo para que a SAF dê errado. Pra mim, esses não são vascaínos, e sim torcedores de candidatos. Para você que perdeu nossa primeira edição de hoje com o centroavante contratado, tem um card passando lá no cantinho da tela, é só você clicar e conferir. Quem é Vasco deixa o like, quem é muito Vasco se inscreve no canal, a qualquer momento a gente volta com mais informações. Até lá!